Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão. E na aula de hoje a gente vai estudar algumas aplicações e algumas consequências do Teorema de Lagrange. Então vamos começar relembrando o Teorema de Lagrange para grupos, né? Tá, então antes de a gente começar a ver algumas consequências, alguns resultados que nós conseguimos deduzir, né, a partir do Teorema de Lagrange, vamos relembrar, né, o que o Teorema de Lagrange para grupos nos diz. Então, na aula de hoje, nós consideraremos apenas grupos finitos, tá? Então, porque o Teorema de Lagrange, se aplica a grupos finitos, tá? A ideia do Teorema de Lagrange é o seguinte: sejam G um grupo finito e H um subgrupo de G, tá? Então, o Teorema de Lagrange nos diz que a ordem de H, ou seja, a quantidade de elementos que tem no grupo H, divide a ordem de G, tá? Ou seja, o Teorema de Lagrange nos diz que você tem um grupo finito, né? Ou seja, se contar quantos elementos tem, então a única possibilidade para você obter um subgrupo dentro do G é que o número e quantidade de elementos nesse subgrupo tem que ser um número que é um divisor da ordem de G. Então, por exemplo, se o grupo G tem ordem 30, tem 30 elementos, você não tem a possibilidade de encontrar um subgrupo de G de ordem 20, porque 20 não divide 30. Tá? As únicas possibilidades para subgrupos de G são 15, 10, 3 e 1. 5 também, né? 6, eu esqueci. Porque, 30 pode escrever como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, quais são os divisores aqui? De 30. 1. Então, aqui é o grupo trivial, né? É um subgrupo de um grupo de ordem 30. Um grupo com 2 elementos, com 3 elementos, com 5 elementos e os produtos ali, né? Com 6 elementos, com 10, com 15 e com 30. Tá? Essas são as possibilidades para subgrupos de um grupo de ordem 30. Cuidado que o Teorema de Lagrange ele não é uma caracterização. A recíproca não é válida. Tá? Ou seja, se eu tenho meu grupo G, digamos, de ordem 30, e eu tenho um subconjunto de ordem 10. Tá? H é um subgrupo de G. Perdão, um subconjunto com 10 elementos. 10 divide 30. Só que o Teorema de Lagrange não diz que nesse caso obrigatoriamente H é um subgrupo de G. Ele não pode ser aplicado dessa forma, tá? Na verdade, a recíproca, o teorema não é verdadeira, tá? Uma outra maneira de enxergar isso aqui, né, mais precisa, o Teorema de Lagrange nos diz o seguinte, que a ordem do grupo G é o índice de H em G que multiplica a ordem de H. Ou seja, você pega o número de classes laterais, né, que tem aí no grupo G,
tanto faz, né? Se você olhar as classes laterais de direita ou esquerda, tem a mesma quantidade. Pega esse número de classes laterais, multiplica pela ordem de G, o resultado é a ordem de... Pela ordem de H, o resultado é a ordem de G, tá? A recíproca do teorema de Lagrange nem sempre é verdadeira. É um pouco complicado apresentar a recíproca, mas eu vou fazer um comentário breve, tá? Ó, a ideia é no grupo, em alguns grupos de permutações. Então, ó, lembremos que se alfa é uma permutação de um conjunto com n símbolos, isso significa, né, simplesmente que alfa é uma função bijetora entre esse conjunto e ele próprio, tá? Então, quando a gente desenvolve a teoria das permutações, as permutações podem ser, toda permutação pode ser escrito como um produto de ciclos, tá? Ciclos são permutações especiais, aí você consegue meio que compondo uma permutação com ela própria várias vezes, no fim, vai chegar uma hora que você vai voltar nos elementos, tá? Essa é a ideia de um ciclo. E todo ciclo você consegue escrevê-lo como um produto, né? No caso que é composição, né? De ciclos de comprimento 2, que a gente chama de transposições, tá? Então, toda permutação pode ser escrito como um produto de transposições, tá? O que acontece é que você não tem uma unicidade na hora de escrever essa permutação produto de transposições, tá? Só que uma unicidade que a gente consegue é na paridade da quantidade de transposições que aparecem ali nessa forma de escrever, tá? Por exemplo, se o alfa ele é um alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Então ele é escrito como um produto de 4 transposições, tá? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 são transposições, né? Ou seja, ciclos de comprimento 2. O que acontece aqui é você escreveu alfa como um produto de 4 transposições. 4 é um número par. Então, qualquer outra maneira de escrever alfa como um produto de transposições, você só vai conseguir escrever como utilizando uma quantidade par de transposições. Ou 6 transposições, ou 2, ou 10, ou 12. Você não vai conseguir escrever esse alfa como um produto de 3 transposições, ou 5, ou 7, tá? Então a paridade é mantida, tá? Então se uma permutação ela é escrita como um produto de uma quantidade par de transposições, nós vamos dizer que essa permutação é par. Se a permutação for escrita como um produto de uma quantidade ímpar de transposições, nós diremos que ela é ímpar. Tá? Então, lembrem que alfa é uma permutação. Se alfa é uma permutação nesse conjunto, então nós dizemos que alfa é par se ela pode ser escrita como um produto de uma quantidade par de transposições. Então, se eu pegar agora todas as permutações desse conjunto, tá? Pares. Pega só as permutações pares desse conjunto aí com N elementos.
eles formarão um subgrupo do grupo das permutações, tá? Que em geral a gente denota por AN, tá? Acho que talvez a notação mais conhecida aí. Então a N é o grupo de todas as pares daquele conjunto ali. Todas as permutações pares aí é nesse AN que nós temos contra-exemplos, tá? Para o teorema de Lagrange. Então, como contra-exemplo para o teorema de Lagrange, então nós temos dois exemplos, tá? Por exemplo, em A4. A4 é um subgrupo de índice 2. Em S4, tá? O S4, a cardinalidade é 4 fatorial, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá? Então A4 tem 12 elementos. Tem ordem 12. Mas ele não possui nenhum subgrupo de ordem 6. Tá? Então, ó, 6 de 12. Então, pelo teorema de Lagrange, nada impede em A4 existir um subgrupo de ordem 6. Mas dá para provar que não existe, tá? Também, em A5, né? Então, o S5, né? O conjunto de todas as permutações de símbolos 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a sua cardinalidade é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, é pegar... Vamos lá de novo. 4 vezes 3, 12, vezes 24. 24 vezes 5, 120. Tem 120 elementos. A5 é um subgrupo de índice 2 lá, então ele tem metade dos elementos. Então A5 tem ordem 60. E também não possui um subgrupo de ordem 30, tá? Então A4 e A5 servem de contra-exemplos para o recíproco do teorema de Lagrange. Tá? Existem alguns resultados aí em que a gente dá uma enfraquecida na recíproca para fornecer uma espécie de recíproca para o teorema de Lagrange, né? Como, por exemplo, os teoremas de Sylow, tá? Por exemplo, se pega um número primo que divide a ordem do grupo, então vai existir subgrupo de ordem prima, tá? Mas no caso geral, isso não é válido. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a primeira aplicação do teorema. Então, proposição 7. Eu poderia chamar de corolário, até porque é uma aplicação bem direta do teorema de Lagrange, tá? E o resultado até que a gente consegue ver, demonstrar ele de outras maneiras, né? Sem recorrer ao teorema de Lagrange. Mas vamos lá. Então, seja um G um grupo finito e Gzinho um elemento de G. Vamos mostrar
que a ordem do Gzinho divide a ordem do grupo, tá? Então, para qualquer grupo, a ordem de qualquer elemento seu divide a ordem do grupo, tá? E além disso, né? Então, em particular, a gente conclui o seguinte, que a da ordem do grupo é igual ao elemento neutro. Vamos lá. Como G é um grupo finito, nós temos que a ordem, né, do elemento, ele coincide com a ordem do subgrupo gerado por esse elemento, né? Então, como G ele é finito, ocorre o seguinte, que a ordem do Gzinho é a cardinalidade do subgrupo do grupo G gerado pelo Gzinho. Pelo teorema de Lagrange, a ordem de qualquer grupo divide a ordem de G, né? Em qualquer subgrupo, né? Então, esse número aqui, ó, como isso aqui é um grupo, tá? Esse número é a sua cardinalidade. Então, a cardinalidade do subgrupo gerado por G divide a ordem do grupo G. Mas isso aqui, ó, é a ordem de G, não, tá aqui, ó. São iguais. Logo, a ordem do elemento Gzinho divide a cardinalidade do grupo G. Tá? Então, essa primeira parte aqui, ó. Aprovado. Agora vamos provar isso aqui, ó. Essa igualdade. Que o elemento elevado à ordem do grupo é o elemento neutro. Continuando aqui, ó. Como a ordem de G divide a cardinalidade do grupo G, segue que a ordem do grupo é um múltiplo da ordem do elemento. Logo, existe um número natural K lembrando que aqui, né, o K é natural, né, porque esses números aqui, ó, esse são naturais, tá? Desse modo, agora vamos calcular esse número aqui. Pense, né, de G, do Gzinho. G elevado à ordem do grupo, isso é G elevado à ordem do elemento Gzinho elevado a K. Então vai ficar G elevado à sua ordem. Mas se lembrar de definição geral lá de ordem de elemento, ele é o menor inteiro positivo, tal que G elevado a esse número resulta no elemento neutro. Então, G elevado à sua ordem é o elemento neutro do grupo. O elemento neutro elevado à potência K é elemento neutro, operado com elemento neutro, operado vário, que resulta no elemento neutro, que é o que nós queríamos provar, né? Bom, pessoal, agora vamos fazer um exemplo. Vamos lá, exemplo 3. Seja G um grupo finito. Mostre que se H e K são... Perdão, H é um grupo o G é um grupo arbitrário, tá? Um grupo... Só isso. Mostre que se H e K são subgrupos finitos de G.
e o máximo divisor comum entre as ordens desses dois subgrupos é 1, né? Ou seja, as ordens são relativamente primas. Então, a interseção entre esses dois subgrupos, né, é trivial. Então, lembrando que a interseção de dois subgrupos é um subgrupo de G, né? Note que aqui a hipótese é H e K são subgrupos finitos de G e vale essa igualdade aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, as hipóteses, nesse caso, são o seguinte. H é subgrupo de G, K é subgrupo de G, ambos são finitos. Também, o máximo divisor comum entre a ordem de H e a ordem do subgrupo K é 1. A tese, é o que a gente precisa mostrar, né? É que a interseção entre esses dois subgrupos é trivial. Então, provar isso aqui por absurdo. Então, vamos supor que a tese é falsa, né? Ou seja, vamos supor que a negação da tese é verdadeira. É uma hipótese. Aí vamos chegar numa contradição. E a contradição vai ser que a gente vai provar que isso aqui é falso. Tá? Então não tem como isso aqui ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, chegando na contradição, que foi ter negado isso aqui. Então, vamos lá. Ponhamos por absurdo que existe um elemento não nulo. Elemento não nulo é ótimo, né? Um elemento diferente do elemento neutro. Aqui nessa interseção, tá? Note que eu estou negando a tese. Olha só. Como G não é o elemento neutro, então G elevado à primeira potência é G, que não é elemento neutro. Então disso aqui segue que a ordem do elemento não pode ser 1. Então é maior ou igual a 2. E como H e K são subgrupos finitos do grupo G, logo a interseção também é um subgrupo finito de G. Ou seja, é um grupo finito, né? Com Gzinho dentro dele. A ordem de G também tem que ser um número finito, tá? A ordem de G vai dividir, né, pelo Teorema de Lagrange, né? As ordens desses dois grupos. Aí vamos aplicar a proposição 2. Então, ó, a gente tem um grupo finito, né? Dois grupos finitos, é o H e o K. E Gzinho, um elemento nos dois grupos. Então, a ordem daquele Gzinho vai dividir a ordem de H e a ordem de K. Então, como Gzinho pertence a H, Gzinho pertence a K. E H e K, tem muito E, né? São subgrupos de G? São subgrupos não, são grupos. O importante é que são finitos, né? São grupos finitos. Da proposição 2, obtemos que a ordem do elemento, né, divide tanto a ordem de H quanto a ordem de K, né? Mas logo nós obtemos
o seguinte, né? Então, a ordem de G é um divisor desses duas ordens. Então, o máximo divisor, né? Comum a esses dois números, com certeza é maior ou igual que a ordem de G. Só que a gente viu aqui em cima, ó, que a ordem de G é maior ou igual a 2. Então, o que a gente mostrou é que o máximo divisor comum entre essas duas ordens é maior ou igual a 2. Isso é um absurdo, pois contradiz essa hipótese aqui, ó. Bom, pessoal, agora a gente vai provar o seguinte. Vamos lá. Proposição 4. Vamos mostrar que se um grupo tem ordem finita, prima, né? A ordem de um grupo é número primo. Então esse grupo é cíclico, tá? Então, em particular, esse grupo vai ser abeliano, né? Porque todo grupo cíclico finito é abeliano. Então vamos lá, ó. Todo grupo finito de ordem prima. Opa. Do grupo finito de ordem prima é abeliano. É cíclico, né? Deixa eu mostrar primeiro. Aí daqui a gente pode concluir, né, que nós já vimos que todo grupo cíclico é abeliano. Em particular, todo grupo finito de ordem prima é um grupo abeliano. Então, os únicos grupos finitos de ordem prima que a gente consegue encontrar são aqueles são abelianos, tá? E vai ser cíclico também. Vamos demonstrar esse fato aqui. Então, de novo, vai ser uma aplicação do teorema de Lagrange. A ideia é pegar um elemento diferente do elemento neutro, tá? E olhar o subgrupo gerado por esse elemento. Então, vamos lá. Seja... Então, G é um grupo finito de ordem prima P. Então, P é um número primo. Então, dado Gzinho nesse grupo. Bom, primeiro caso é se esse grupo tem um elemento só, vai ser o elemento neutro, né? Então, isso é óbvio. Ele vai ser cíclico. Tá? Se G esse grupo aqui, ele é cíclico, tá? E daí ele é gerado pelo seu elemento. Não tem segredo. Então, o caso interessante é quando o G tem pelo menos um elemento não nulo, diferente do elemento neutro, né? Então, dado Gzinho presente a Z, em que G é diferente do elemento neutro do grupo, nós temos então que a ordem de G é diferente de 1, né? Ele não é um elemento neutro. Logo, a ordem do subgrupo gerado por G, né, que é a ordem do Gzinho, é um número maior ou igual a 2. Tá? Então, pelo teorema de Lagrange, agora a gente aplica ele, né? Olha só o que acontece. Esse grupo aí, né, é um subgrupo de G. Logo, a sua ordem é... Melhor escrever aqui, né? A ordem esse número divide
a ordem de G. Só que a ordem de G, nesse caso aqui, é um número primo. Agora, como P é primo, e a ordem, esse número aqui é maior ou igual a 2, e divide um número primo, a única possibilidade é que esse número é igual a P. Logo, esse é um subgrupo de G, tá? E ele tem a mesma ordem que o grupo G. Como nós estamos lidando com coisas finitas, eles são iguais. Logo, a ordem de G é igual à ordem do subgrupo aqui, ó, gerado pelo Gzinho. E assim como G é finito, G é o subgrupo gerado pelo Gzinho, né? Ou seja, G é um grupo cíclico. Bom, pessoal, agora provaremos. Vamos resolver um exemplo, tá? É um exemplo meio proposição. Vamos provar o seguinte, ó, que todo grupo finito, né, de ordem, cuja ordem é menor do que 6, ele é abeliano. Então, ou seja, todo grupo de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4 ou ordem 5, ele é abeliano, tá? Então note que a beleza desse exemplo, né? A gente vai conseguir obter uma informação sobre a estrutura do grupo, né? Que ele é abeliano, né? Ou seja, os elementos comutam só olhando para a quantidade de elementos que tem nesse grupo, tá? Se seu grupo tem só tem 5 elementos, no máximo, né? Então, acabou, ele é abeliano. Aqui a gente vai usar fortemente também que aquilo que eu comentei aqui, né? Todo grupo é, todo grupo cíclico é abeliano, tá? Aqui então a ideia é vamos analisar caso a caso. E a gente vai usar fortemente a explicação do Teorema de Lagrange, tá? Então, é claro, né, que todo grupo de ordem 1 é abeliano. Não tem nem o que fazer, tá? Que ele só vai ter um elemento, que vai ser o elemento neutro, e vai ficar comutando com ele mesmo. Então não tem o que fazer, tá? Então todo grupo de ordem 1 é abeliano. Agora, grupos de ordem 2, 3 e 5, a gente obtém isso da proposição 4, tá? Que grupos de ordem prima, né? 2, 3 e 5 são números primos. Então, por essa proposição 4, esses grupos são abelianos, tá? Porque são cíclicos, são abelianos. Note, então, que esse fato já é uma aplicação do Teorema de Lagrange, né? Porque nessa demonstração que nós utilizamos o Teorema de Lagrange, tá? Então, já segue então, de uma aplicação do Teorema de Lagrange, que grupos de ordem 2, 3 e 5 são abelianos. Então, da proposição 4, segue que todo grupo, qualquer grupo que você tenha em mãos aí, se ele tiver ordem 2, 3 e 5, é um grupo cíclico.
e, consequentemente, abeliano, tá? Porque todo grupo cíclico é abeliano. Então, ó, o exemplo já está feito para a ordem 1, 2, 3. Ordem 4 a gente pulou. E ordem 5 também está feito. Então, para terminar o exemplo, a gente tem que analisar os grupos de ordem 4. Tá? Que basicamente é o que vai ser. A gente vai fazer aqui nesse exemplo, né? Porque as outras ordens já estavam feitas praticamente, né? Então vamos analisar agora os grupos de ordem 4. Então, seja G um grupo de ordem 4. Significa que o G tem 4 elementos, tá? Então, ó, vamos lembrar. Pega um elemento no grupo G. Lá do Teorema Lagrange, né? Segue a ordem de G. Vai dividir, né? Numa aplicação, mas é Teorema Lagrange basicamente. Que a ordem de G divide 4, né? Que é a ordem do grupo. Então, a ordem dos elementos em G só tem 3 possibilidades: 1, 2 ou 4. Tá? O elemento em ordem 1 é o elemento neutro, tá? Do grupo. Então, se eu pegar um Gzinho não nulo no grupo G, ele vai ter ordem 2 ou 4. Se o elemento em ordem 4, você obtém um subgrupo de ordem 4 contido no grupo G. Então, esse grupo e o subgrupo são iguais, né? Ou seja, o grupo G é gerado por um dos seus elementos. Assim, ele é cíclico e, portanto, abeliano. O que vai ser interessante é analisar o caso em que o grupo G tem ordem 4 e não possui nenhum elemento de ordem 4. Então vamos lá com calma. Vamos dividir em dois casos, vai. O primeiro caso é se G possui um elemento de ordem 4. Se G tem um elemento de ordem 4, então o que vai acontecer? Bom, como eu comentei, né? Se você, digamos que o Gzinho é esse elemento de ordem 4, isso significa que esse subgrupo de G tem ordem 4, que é igual à ordem de G. Aí, como esse subgrupo está contido em G, né? E G é um grupo finito, e os dois têm a mesma ordem, o G tem que ser igual a esse subgrupo, tá? Então existe um Gzinho no grupo G, né? Qual que é a ordem desse grupo aqui? É igual a 4. Aí, como? Esse é um subgrupo de G. E eles têm mesma ordem, finitas, tá? Se fossem infinitas, não. Aí a gente não pode concluir isso. Então segue. Então, quando são conjuntos finitos, um, um conjunto X contido no conjunto Y, e eles têm a mesma cardinalidade finita, então esses conjuntos são iguais, tá? Então o grupo G é gerado por um elemento. Ou seja, G é cíclico. E todo grupo cíclico é abeliano. O grupo G, ele é abeliano.
Então, esse é o primeiro caso, quando G tem um elemento de ordem 4. O segundo caso, que é o caso mais interessante, que vai dar mais umas continhas aqui pra gente fazer, é quando G não tem nenhum elemento de ordem 4. Então, do teorema de Lagrange, vem que todo elemento do grupo que não é o elemento neutro de G tem ordem igual a 2. Se ele é diferente do elemento neutro, a sua ordem não é 1. Então mas pelo teorema de Lagrange, essa ordem tem que dividir o 4, portanto tem que ser 2. 2 ou 4, mas nesse caso aqui ele não pode ter ordem 4, tá? Então tem ordem 2. Pois ordem de G divide 4. Ordem de G é diferente de 1 nesse caso, e a ordem de G é diferente de caso do 4 nesse caso, tá? Então, todo elemento do grupo G, diferente do elemento neutro, vai ter ordem 2. Ou seja, todo elemento ao quadrado resulta no vetor, no elemento neutro. Vamos lá, digamos, vamos dar uma cara aí para o nosso grupo. Que G é formado pelos seguintes elementos. O elemento neutro, aí os outros 3 elementos, A, B, C, tá? Então aqui A, B e C e E são todos 2 a 2 distintos, tá? Não são iguais aqui. E pelo que nós concluímos aqui, né? A, B e C tem ordem 2, todos, tá? Então A quadrado é igual a B quadrado, que é igual a C quadrado, que é o elemento neutro. Vamos provar o seguinte. A ideia agora aqui é mostrar que os elementos do grupo G comutam entre si. Tá? Vale a comutatividade para o E, para o A, para o B e para o C. É claro que o elemento neutro, pela definição, né, de elemento neutro, ele comuta com todos os outros elementos. Então a gente tem que mostrar, vamos mostrar aqui que A vezes A operado com B, né, é B operado com A. A gente vai mostrar, na verdade, que esses dois são iguais a C. Depois tem que mostrar que A operado com C é igual a C operado com A. E por final tem que mostrar que B operado com C é igual a C operado com B, tá? Mas eu vou fazer só esse caso, que os outros são análogos, tá? Então a ideia, vamos lá. A ideia é mostrar que AB não pode ser o elemento neutro, nem A nem B. Por quê? Ó, se A operado com B fosse o elemento neutro, isso implica que AB é A quadrado, né? Porque ó, A quadrado é o elemento neutro. Aí você opera com o inverso de A de ambos os membros dessa igualdade, você obtém que o A e o B são iguais. Isso aqui é um absurdo. Tá? Lembra, A, B, C e E são 4 elementos distintos entre si, né? 2 a 2 distintos. E aqui a gente chegou então nesse absurdo. Também, ó, por que não pode A operado com B ser A? Se o AB fosse A, opera com o inverso de A dos dois lados. Dois membros da igualdade aí. Você vai concluir que B é o elemento neutro. Isso é um absurdo. Também, se AB fosse B, operando com o inverso de B, né? À direita aí, você conclui que o A é o elemento neutro. Outro absurdo. Portanto,
como esse aqui é um grupo, ele é fechado para operação, né? Então, AB tem que ser um desses quatro números aqui. Números é ótimo. Elementos. Então, AB é E, ou A, ou B, ou C. Como não pode ser E, não pode ser A e não pode ser B, obrigatoriamente AB é igual a C. Maneira análoga, a gente mostra que BA é C também. Vamos lá, por que isso aqui não pode acontecer? Se BA é E, então você pode dizer que BA é A quadrado, porque A quadrado é E. Aí opera a direita aí com o inverso de A, você obtém que B é igual a A. Absurdo. Porque BA não pode ser igual a A. Opera com o inverso de A de ambos os membros. Você obtém que B é um elemento neutro. É uma contradição, né? Também, por que não pode ser BA igual a B? Opera com o inverso de B de ambos à esquerda aí, nos dois membros da igualdade. Você obtém que A é o elemento neutro. Outro absurdo. Então acabou, né? Ó, B vezes A tem que ser um desses quatro elementos. Como não pode esse, não pode esse, não pode esse, B vezes B operado com A é C. Portanto, BA é C. Acabou, né? Provou na afirmação, né? AB é igual a BA, que é igual a C. Ou seja, A e B comutam. Aí os outros casos, fica de exercício, mas é análogo, tá? A mesma conta. As mesmas contas que eu fiz aqui, vocês vão fazer. Similarmente, prova-se que AC é igual a CA, e ambos são iguais a B, e BC é igual a CB, que é igual a A. Então, esses elementos comutam entre si, quaisquer dois. Assim, G é um grupo abeliano. Portanto, G é um grupo abeliano.